No Dilbar do século XIX, aventuramo-nos pelo agreste e inexplorado território do Texas. Uma terra de planícies a perder de vista, serras escarpadas e desertos implacáveis. Um lugar onde oportunidades raras coabitam com perigos constantes. Este é o Texas imortalizado nas histórias de John W. Thomason, Gone to Texas. Uma história que nos leva numa viagem ao coração da história texana. Fiquem conosco para conhecerem os talentosos criadores por detrás deste filme. O bravo e aventureiro, Capitão Joshua Bucklow, leva-nos numa viagem por este mundo emocionante, repleto de perigos e mistérios. Deixando para trás o conforto do lar, ele aventura-se no desconhecido, rumo ao oeste. Pelo caminho, cruza-se com uma galeria de personagens memoráveis. Desde os destemidos Texas Rangers aos pioneiros determinados. Chega mesmo a cruzar o caminho com figuras influentes como o próprio Sam Houston. A jornada de Bucklow é uma viagem de autodescoberta e transformação. Ele começa a compreender a singular sociedade texana, um caldeirão de culturas, sonhos e ambições desenfreadas. É testemunha da luta acérrima pela independência do México, num mundo onde a violência é frequentemente o único caminho para a sobrevivência. Ele é forçado a tomar decisões morais difíceis que o marcarão para sempre. Imaginem um tempo em que o Texas não fazia parte dos Estados Unidos, uma época repleta de incerteza. No Dilbar do século XIX, este vasto território encontrava-se numa verdadeira encruzilhada. Em 1821, o México alcançou a sua independência da Espanha e abriu as suas fronteiras a norte aos colonos anglo-americanos, esperando, assim, povoar a região. Estes colonos, em busca de terras e novas oportunidades, cruzaram-se com os tejanos, os texanos, de ascendência mexicana. Este encontro de culturas iria despoletar crescentes tensões, prenunciando conflitos futuros. No Dilbar do século XIX, o Texas era um verdadeiro caldeirão cultural. Colonos dos Estados Unidos, vindos principalmente dos estados do Sul, trouxeram consigo os seus próprios costumes, tradições e valores. No Texas, depararam-se com a cultura mexicana, moldada por séculos de influências espanholas e indígenas. Também os povos indígenas americanos, nomeadamente os Comanches e os Apaches, assim como os Cherokees, desempenharam um papel fundamental na paisagem cultural do Texas da época. As tensões entre os colonos americanos e o governo mexicano estavam a aumentar constantemente. Em 1835, essas tensões atingiram um ponto crítico, dando início à Revolução do Texas. A ânsia pela liberdade e a insatisfação com as políticas do governo mexicano levaram os texanos a lutar pela sua independência. Esta revolução foi uma luta sangrenta e feroz, com batalhas importantes como a Batalha do Álamo e a Batalha de San Jacinto. O Álamo foi uma grande derrota para os texanos, mas tornou-se um símbolo da sua luta, representando a coragem e a determinação perante um inimigo superior. A vitória texana em San Jacinto em 1836 selou a sua independência e levou à formação da República do Texas. Após anos de guerra, Ahmad Joshua Bucklow chegou ao Texas, em busca de paz num novo país. Olhou com admiração para as vastas planícies, uma terra de promessa e perigo. Estava rodeado de cores e sons que nunca tinha visto ou ouvido antes. O farfalhar das folhas, o rugido do rio e os sons de animais desconhecidos. Deixou para trás os campos de batalha do leste, e a vida de soldado deu lugar aos medos inesperados da fronteira. Maravilhou-se com a beleza natural e agreste desta nova terra, e contemplou as planícies infinitas que se estendiam até ao horizonte. As ervas douradas ondulavam ao vento como um mar de luz. O capitão Bucklow mergulhou de cabeça nesta nova e desconhecida vida. Rapidamente, ele percebeu que a sobrevivência no mundo implacável do Texas selvagem não era tarefa para lobo solitário. Ele se juntou a um grupo de experientes colonos, homens e mulheres, calejados pelas agruras da vida na fronteira. Eles se tornaram seus mentores e amigos, partilhando os seus conhecimentos e ajudando-o a adaptar-se àquela nova realidade. Ele aprendeu a montar a cavalo como se tivesse nascido na sela. As suas mãos familiarizaram-se com as rédeas e as crinas de mustangues selvagens.
Ele dominou as habilidades essenciais para a sobrevivência: caçar, rastrear, ler os sinais da natureza. A sua jornada, no entanto, não foi isenta de perigos. Encontros com animais selvagens, a ameaça constante de tribos hostis. Mas nem tudo era trabalho árduo e perigo. Buckalew encontrou verdadeira amizade entre os colonos, unidos pelos laços de resiliência e determinação que os ajudavam a superar as dificuldades. Eles se reuniam ao redor de fogueiras sob o céu estrelado do Texas, compartilhando histórias e risos, encontrando consolo na sua própria companhia. Nuvens negras se formam no horizonte. A luta pela independência do Texas começou. A sede por liberdade espalha-se pelo Texas como um rastilho de pólvora, e com ela cresce o descontentamento com o domínio mexicano. O capitão Buckalew é testemunha da atmosfera política tensa a invadir o cotidiano. Disputas por terra, diferenças culturais e conflitos com o governo mexicano agravam a situação. Ele presencia as injustiças que afligem os seus vizinhos texanos, vê a lei ser distorcida e aplicada de forma seletiva, e os seus direitos violados. Ele vê nos seus olhos o crescente desejo por autodeterminação. A ideia de liberdade e autogoverno, profundamente enraizada na tradição americana, deixou uma marca indelével nestes colonos a construir uma nova vida nesta terra agreste. O preço da liberdade, batalhas e sacrifício. A Revolução do Texas tinha começado. As vastas planícies transformaram-se em campos de batalha, onde a luta pela liberdade era feroz. O capitão Buckalew viu-se envolvido no turbilhão da guerra, no centro do conflito. Foi testemunha da coragem e determinação do exército texano. Muitos deles eram agricultores, rancheiros, comerciantes, que trocaram as suas alfaias e vidas por mosquetes e sabres. Lutou lado a lado com figuras lendárias como Jim Bowie. Nomes como William Travis ficariam para sempre gravados nos anais da história do Texas. Viveu a amarga derrota no Álamo. O sacrifício dos heróis que tombaram tornou-se num sombrio lembrete do elevado preço da liberdade. A memória do Álamo tornou-se num grito de guerra inspirador. Era um símbolo da inabalável coragem e determinação do Texas. A guerra pôs à prova a resistência de Buckalew. Esgotou-o física e emocionalmente. Confrontou-se com uma brutalidade inimaginável. Os horrores da guerra marcaram profundamente a sua alma. Chorou os seus camaradas caídos, os seus amigos. O seu sacrifício era um constante lembrete do que estava em jogo neste conflito. Das cinzas da batalha, um novo amanhecer surgiu. Uma nova nação nasceu. O exército texano, com bravura, lutou na Batalha de San Jacinto. Sob a liderança do general Sam Houston, conquistaram uma vitória decisiva. O capitão Buckalew, exausto mas inabalável, testemunhou esta batalha épica. Ele viu o sonho de um Texas independente transformar-se em realidade. A alegria da vitória foi, contudo, temperada pela tristeza pelas vidas perdidas. A liberdade, conquistada a um preço elevado. A assinatura do Tratado de Velasco marcou o reconhecimento oficial da República do Texas pelo México. Das cinzas da Revolução, uma nova nação emergiu, forte e independente. Esta dura prova abriu caminho para um novo começo, um futuro repleto de esperança para a jovem nação. Personagens vívidas. Thomason demonstra a sua mestria com a linguagem. Em Gone to Texas, John W. Thomason não apenas conta uma história, ele ressuscita o passado. A sua prosa transporta o leitor para o coração do Texas do século XIX, permitindo-lhe sentir os detalhes e vivenciar o cenário. Através de descrições evocativas e de um vocabulário rico, Thomason pinta um quadro realista da vida na fronteira, com toda a sua beleza e perigos. Esta não é apenas uma história sobre uma batalha, mas sim uma viagem ao interior da alma humana. Gone to Texas desenrola-se num período conturbado da história do Texas, mas no seu cerne está a busca pelo significado de ser humano. Thomason conduz o leitor ao interior dos corações e mentes das suas personagens, explorando os seus anseios e sonhos,
as suas fragilidades e triunfos, os seus sucessos e desilusões. Ele pinta um retrato fiel da vida na fronteira, onde a sociedade está a ser moldada e a complexidade da natureza humana se revela em toda a sua glória. O capitão Joshua Bick, o protagonista do romance, não é um herói unidimensional. Ele é uma figura complexa e verossímil. Um tema intemporal que resistiu à passagem do tempo. A fronteira. A fronteira não é apenas um local geográfico, mas também um tema central na literatura, como a nossa linha de fronteira na trilogia de Sienkiewicz. Simboliza um mundo de oportunidades ilimitadas, onde as restrições sociais perdem o seu significado, onde as pessoas podem reinventar-se e concretizar os seus sonhos. Gone to Texas explora este tema intemporal e analisa tanto o lado sedutor como o lado brutal da vida na orla da civilização. Isto não é apenas uma história. Gone to Texas é uma obra de grande significado histórico e cultural. Não é apenas um romance cativante, é um elemento importante da literatura americana, que lança luz sobre o passado e fornece uma visão profunda dos eventos que moldaram uma nação. A pesquisa meticulosa e a atenção aos detalhes demonstradas por Thomason dão vida a um período crucial na história do Texas e dos Estados Unidos e permitem que os leitores se identifiquem com a vida daqueles que vivenciaram a Revolução do Texas. O romance pinta um quadro matizado do clima social e político prevalecente no Texas do início do século XIX, destacando as tensões entre os colonos anglo-americanos e o governo mexicano, os conflitos e intercâmbios culturais da época, bem como as ambições e motivações que levaram à guerra pela independência do Texas. Oferece uma visão equilibrada do conflito, reconhecendo a coragem e a determinação de ambos os lados, sem minimizar a brutalidade e a crueldade da guerra. Palavras gravadas na pedra, histórias escritas à tinta. Gone to Texas não é apenas uma história impressa em papel, é uma obra profundamente enraizada no tecido cultural do Texas, que deixou uma marca indelével. As descrições vívidas de Thomason sobre a paisagem texana, a luta pela independência e a beleza agreste da região cativaram gerações de leitores e fizeram deste livro um alicerce da literatura americana. A obra inspirou inúmeras outras formas de arte, desde a pintura e a música ao cinema, e os seus temas e personagens entraram para o imaginário popular. Alguns destes temas ressoam conosco até hoje. Embora Texas se passe no passado, as questões que explora continuam relevantes nos dias de hoje. A história destaca o desejo universal de liberdade, a procura por uma sociedade justa e a celebração da diversidade cultural. Estes temas encontram eco em leitores contemporâneos que enfrentam desafios semelhantes na sociedade atual. A luta dos texanos pela independência lembra-nos da importância da coragem e da autodeterminação. Os sacrifícios feitos pelos combatentes pela liberdade texana continuam a ser relevantes, refletindo a luta contínua pela democracia em todo o mundo e a luta pelos direitos humanos. Embarque na sua própria aventura texana. Gone to Texas não é apenas uma história, é uma viagem da alma, um testemunho do poder do espírito humano. É a história de um momento crucial na história americana, o nascimento de uma nova nação, conquistada através de revolução e sacrifício. Mas também é uma história intemporal de aventura, amor, perda e da busca eterna pela liberdade e pertença. O que torna este livro tão especial é a narrativa envolvente de J. Frank Dobie, a sua capacidade de nos transportar para o coração do Texas do século XIX. Sentimos a terra debaixo dos nossos pés, o calor da fogueira, o som dos cascos dos cavalos. Através da jornada do capitão, experienciamos todo o espectro das emoções humanas, desde a mais profunda tristeza até a maior alegria. Começamos a entender o fascínio pela fronteira, aquela mistura inebriante de liberdade e perigo que atraiu tantos para estas terras vastas e inexploradas. Testemunhamos o nascimento de uma nação, as lutas, os sacrifícios que deram início a uma nova era.
e ficamos com um profundo respeito por aqueles que vieram antes de nós, que ousaram imaginar um futuro diferente e encontraram a força para lutar por ele. Agora é a sua vez de embarcar nesta jornada épica. Mergulhe em Gone to Texas, onde a rica história, a aventura emocionante e o profundo humanismo o aguardam em cada página. Deixe-se levar pelas paisagens virgens do antigo Texas, caminhe lado a lado com o Capitão Buckalew e as personagens inesquecíveis que moldaram o destino de uma nação. Deixe que Gone to Texas incendeie a sua imaginação, desperte a sua curiosidade e o inspire a descobrir as infinitas possibilidades escondidas nos anais da história. Partilhe as suas ideias, emoções e reflexões sobre esta extraordinária história nos comentários abaixo. E não se esqueça de subscrever o canal Literatura de Todos os Tempos para descobrir mais aventuras literárias. Espero que tenham apreciado esta viagem pela extraordinária aventura de Gone to Texas. Se esta história de história, aventura e força do espírito humano vos fascinou, não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Subscrevam o canal Obras Primas Literárias e partilhem este vídeo com os vossos amigos. Cliquem no botão de subscrição abaixo e partilhem este vídeo. Visitem a nossa lista de reprodução para descobrirem mais vídeos que vos podem interessar e viajem conosco pelo mundo da literatura. Sejam curiosos, inspirem-se e descubram histórias intemporais que moldaram o nosso mundo.